Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje eu vou bater um papo com a produtora rural Lucy Rocha. Ela vem conversar com a gente sobre o Dia do Trabalhador Rural. Oi, Lucy, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigado pela sua presença, viu? Bom, vamos começar falando um pouquinho aí do que significa para você ser uma produtora rural. A gente está celebrando o Dia do Trabalhador Rural. A gente gostaria de ouvir um pouquinho a sua visão sobre os desafios e as principais conquistas de trabalhar no campo. Primeiramente, me sinto lisonjeada, né, de estar falando num dia tão importante, não só para os produtores rurais, mas eu falo que para o mundo, né? Nós produzimos comida e produzimos alimento para o mundo. E ser produtor rural, a gente precisa ser resiliente, né? Ter força, ter paciência, porque não é fácil. A nossa vida no campo, a gente depende muito de clima, de sol, de chuva, né? A gente espera que esteja sempre tudo certinho para a gente poder ter uma boa produção lá na frente. E nem sempre é isso que acontece. Então, os desafios são grandes para produzir o alimento e eu acho que estamos aqui hoje para celebrar um grande dia. São muitos desafios, mas também são muitas conquistas, né? Você deve ficar muito feliz, né? Quando você vê a sua produção seguindo para os mercados, alimentando tanta gente, né? Deve ser muito bacana, né? Exatamente. Quando a gente planta, né, e vê que a lavoura ela tá correspondendo, né? Principalmente quando vem a chuvinha logo em cima de um plantio, a gente fala, nossa, esse plantio vai ser abençoado. E aí a gente vê a planta crescendo, se desenvolvendo, né? Então, isso daí eu falo que é a felicidade para o produtor rural, é ver a tua planta vigorosa, né? E ver saindo bem para que você saber que lá na frente você vai ter uma boa colheita. Porque deve ser muito gratificante, né? Como você mesma disse, né? São muitos desafios. Principalmente o clima, né? Que aí acho que um dos grandes desafios da produção rural. E eu acho que é muito interessante, né? Quando você vê assim, nossa, deu certo, né? Tudo que eu investi, todo o tempo que eu investi, o dinheiro que eu investi, o tempo que eu investi, né? Deu certo numa boa colheita. Deve ser bem legal, né? Exatamente. A gente fica... É uma sensação muito boa, sabe? Quando você tá fora, às vezes fica alguns dias fora né? Fica mais na cidade. Quando você vai para o campo, você recebe a energia da terra. E aí você vê que aquela lavoura, ela está crescendo, está prosperando e vai trazer frutos. Lógico que tem ônus, mas também tem o bônus, né? Então, o produtor rural é nesse momento que eu falo que o produtor é resiliente, porque ele tem uma intempérie climática, ele pode sofrer, ter, né, safras não tão boas, só que na hora que ele vai lá e ele vê que a lavoura está prosperando, ele fala, eu vou investir novamente, eu vou fazer mais e vou fazer prosperar. É isso aí, não podemos parar, né? Me diz uma coisa, você deixou uma carreira consolidada na enfermagem, né, para se dedicar ao agro. O que motivou essa mudança? Como foi para você essa transição, né, de uma enfermeira para uma trabalhadora rural? Como que você tomou essa decisão? Bom, foram diversos convites vindo do meu pai, e aí chegou uma hora que eu falei, bom, acho que agora é o momento de eu cuidar do que é meu, do que é nosso, né? Do futuro das minhas filhas, da minha irmã e tudo mais. E eu saí mesmo, fiquei há 10 anos trabalhando na enfermagem. E aí, depois que minha filha nasceu, a minha filha mais nova, eu falei, eu vou trabalhar com meu pai e vou assumir ali, né? Vou ajudar, porque na verdade, a princípio, eu só vim para pagar a conta. Que ele falou, vem para me ajudar, que eu preciso de um braço direito e tal. Para fazer um financeiro, Só para assim, fazer tipo, o vem me ajudar com financeiro. as contas, com as notas fiscais. Exatamente, vem organizar para mim esse processo. E aí, quando você vai a campo, você consegue fazer visitas, a mulher ela tem um olhar diferente. E aí você vê muitas coisas que poderiam ser melhoradas ali, né? Assim como a enfermagem ela tem um processo de cuidar, eu no campo, como mulher e como produtora rural, também vejo dessa forma. A gente precisa cuidar. Sim. Cuidar das plantas, cuidar dos funcionários, cuidar, né? Da propriedade como um todo. Da propriedade, gerenciar, organizar, coordenar. Então,
E para contextualizar a gente, o seu pai já era produtor rural há muito tempo, é isso? Sim, meu pai só de batata doce, ele tem 40 anos Nossa, 40 anos. de estrada. Eu venho de uma família de produtores rurais, meus avós são produtores, meus tios, e eu estou na terceira geração, Você já né? tinha, então, um contato, assim, com a lavoura, né? Desde que nasci, né? Já Então, nasceu com o pé na terra, né? exatamente. Eu falo que o mosquitinho, a Aedes aegypti, deixou de me picar e eu fui picada pelo mosquitinho do agro. Aí não saí mais. Ainda bem, né? Que bom, que bom. A sucessão familiar, né? Falando até aí da questão do seu pai, ele é um tema recorrente no campo, né? Hoje em dia tem se falado muito em sucessão familiar no campo. Como foi para você assumir todas essas responsabilidades ao lado do seu pai, Luiz Rocha, né? Uhum. E quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse processo de estar gerenciando ali a propriedade ao lado dele? Desafios a gente tem até hoje. No início não foi fácil, né? Só que muita gente recebe a sucessão, eu falo que na dor, e eu recebi no amor, né? Foi aos poucos, até hoje a gente faz a sucessão, né? A propriedade não está 100%, né? Os arrendamentos lá na minha gerência, mas eu estou colaborando para que isso possa acontecer no futuro. Então, o processo é desafiador, a gente tem que saber, que foi o que aconteceu, né, com ele ali. Eu respeitava as ideias dele, mas eu cheguei para ele e disse: olha, eu tenho as minhas ideias e eu gostaria de implementá-las. E aí eu mostrava para ele os resultados. E ele sempre foi muito aberto para me deixar fazer, né, essas ideias. Um exemplo foi por as batatas de polpa colorida, que na época ele não queria plantar e eu falava, mas a batata é uma delícia, a gente precisa colocar no mercado, mas não tem venda, por que você vai plantar? Eu vou Você, gradear. você até me contou, né, que você já consumia muito essas batatas de polpa colorida, você gostava muito, né? Exato. Então, não só eu, as minhas filhas também amam, mas eu falo, a gente tem que colocar essas batatas no mercado e a gente tem que mostrar que essas batatas são boas e de que forma. Então, vamos fazer o marketing, vamos mostrar, vamos levar para a TV, vamos fazer receita, né? Aí foi onde eu fiz livros digitais de receita, sempre posto nas redes sociais o que dá para ser feito com a batata. E aí eu falei, vamos, a gente precisa colocar essas batatas no mercado, porque além de ser gostosas, elas têm um valor nutricional também para ser agregado ali para o consumidor. E aí, então, foi acontecendo aos pouquinhos, a gente não planta Foi uma muito, parceria, né? Você, mas ele você e ele viu, estabeleceram uma parceria, né? exatamente, ele viu que realmente ela é uma batata diferenciada, não se pode plantar muito, porque às vezes a gente perde, porque é oferta e demanda. Sim. Então, a gente planta um pouquinho, sempre tem, sempre oferece para o cliente. E aí, essas batatas, além de fazer mercado interno, a gente também faz mercado externo. Então, é um diferencial, né, dessas batatas de polpa colorida também, a gente mandar para fora do país. Você falou até a questão do marketing, né? Que, aliás, o marketing é a alma para a gente vender bem, né? Hoje você é responsável, além das finanças, por várias áreas da propriedade, né? Inclusive o marketing. Como você concilia todas essas funções e qual a importância que você enxerga hoje na liderança feminina no agro, né? Você falou muito dessa questão do olhar da mulher. Como você enxerga isso? Bom, o conciliar nem sempre é 100%, né? A gente vai, eu falo que as mulheres elas vão equilibrando os pratos ali e a gente, com certeza, alguma coisa pode deixar a desejar, mas o que a gente sempre tem que ter é a gente ter os clientes, fazer a prospecção de clientes, a comercialização, ver o time ali da lavoura, se está pronta para fazer a colheita, se está na época de plantio. Nessa época eu vou plantar mais, vou plantar menos, vai faltar chuva, não vai. Então, a gente sempre tem que estar sempre com esse olhar antenado e sempre vendo também o mercado, como que está lá fora, né? Então, sempre tem que estar estudando para a gente poder ter um trabalho de qualidade. Eu acho que, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que é muito importante, e eu acho que aqui no podcast é muito bom a gente ter um exemplo como você, né? Porque você é uma mulher que está aí se dando muito bem, né, na liderança de uma propriedade, conquistando espaço. E eu acho que isso serve de exemplo para outras mulheres que talvez estão em dúvida, falar, mas não sei se isso é para mim. Aí o pai convida, fala, vem aqui me ajudar, fala, mas não acho que isso é muito para mim e tal, né? Eu acho que que você é uma mensagem, né, empoderadora para essas mulheres, né? Olha, eu sou a prova disso, eu falo, porque
Tem pessoas que vêm, que chegam até mim, que falam, Lu, agradeço por você estar mostrando as coisas, porque eu larguei a minha faculdade de outra, né, de área da saúde ou de outros setores e vim trabalhar com meu pai, porque eu quero mostrar, eu quero ver, porque os outros irmãos às vezes não quer, ou é filha única, ou até de homens também, de produtores. Eu tenho produtores de batata doce lá que trouxeram seus filhos de volta para dentro do campo, que trabalhavam em outras lavouras e que me viu como exemplo e que era possível fazer e fazer acontecer e fazer bem feito. Então, é gostoso quando você se torna exemplo de uma coisa que está dando resultado. Sim. Né? A sucessão familiar também pode incluir as mulheres, né? E Com deve certeza. incluir as mulheres. Deve Né? incluir. É isso deve aí. incluir. Desde que você assumiu a gestão, né, da Agro L Rocha, a área plantada dobrou, né? Quais foram algumas das práticas adotadas que contribuíram para esse sucesso? Bom, acho que a ajuda de um braço a mais ali para o meu pai, né? Para ele poder conciliar todas as partes ali dentro do campo, todo o trabalho dentro do campo. Então, por isso que acabamos dobrando a quantidade de terras. E nós fizemos essas diferenças de batata, de diversidade nas plantações, né? De soja, de milho, de gado, de batata doce, de rotação com adubação verde. Então, fazendo dessa forma, a gente conseguiu ampliar, porque tivemos mais mercado, né? Então, tivemos pessoas procurando e a gente teria que ampliar mesmo para poder atender os clientes. A diversificação da produção foi uma das suas iniciativas, introduzindo aí variedades de batata doce, né, incluindo até mesmo o plantio de milho para silagem. Eu queria que você contasse como que foi, né, esse processo, como que essa estratégia impactou na produtividade da propriedade. Certo. Bom, meu pai é um cara muito visionário. E aí, nesse braço direito, para eu poder ajudar, ele falou, vamos plantar soja? A mão de obra lá na nossa região é bem escassa. A batata doce, ela utiliza muito a mão de obra, apesar das pessoas elas estarem, né, tem vários plantadores ali na nossa região, então onde ele está numa semana, está num canto, no outro, e a gente viu essa dificuldade de ter mão de obras e partimos para cultivo de soja, que era um plantio mecanizado e você precisava de poucas pessoas. Então a gente ampliou essa área e aí a gente sabia que também ia ter que precisar ampliar a área de batata doce para rotacionar. Nós abrimos a área com milho, plantação de milho. E anterior ao milho era cana, era uma área arrendada. O milho teve 3 geadas, 2 secas, veranicos severos, e aí nós não iríamos colher nem 15 sacas por alqueire, né? Menos de 7 sacas por hectare ali. E a gente precisou cortar esse milho e falou, o que nós vamos fazer? Vamos fazer silagem. Tem bastante, tinha gado nosso para alimentar, a gente tem confinamento ali na região. E aí foi uma coisa que deu certo. A gente plantou, a gente colheu o milho, fez a silagem, vendemos esse milho para a região, conseguimos também alimentar o nosso gado. E foi aí que apareceu uma nova cultura que a gente conseguiu diversificar. A soja nós trabalhamos por 3 anos, mas por conta de seca não deu certo. Mesmo a gente fazendo todo o trabalho ali de solo, né, de calagem, adubação verde, uso de defensivo biológico, infelizmente a gente não conseguiu, porque a nossa região é uma região muito seca, falta muita chuva. E aí nós deixamos a soja de lado e mantemos essa diversificação com gado, milho, a batata doce e a rotação com outras gramíneas também. Se a gente não diversifica hoje, no mundo em geral, né? Mas exclusivamente no agronegócio, a gente não consegue pagar as contas. Então, esse foi o motivo. E falando em gado, né, a integração lavoura-pecuária é uma prática adotada por vocês desde 2016. Como essa e outras estratégias contribuem para a sustentabilidade e produtividade da propriedade? Bom, se a gente trabalhar numa monocultura, a gente não consegue os resultados, né? A gente pode até conseguir, mas você vai gastar muito mais. Você fazendo essa diversificação, a gente conseguiu, por exemplo, aumentar a taxa de lotação de gados de uma área onde ela era batata doce e hoje você coloca o gado. Até tem um representante nosso, um revendedor, que a gente compra um proteinado dele, falou, mas teu gado não está comendo proteinado? Eu falei, eu não posso obrigar o gado a comer o proteinado, se ele está na pastagem dele, ele está encontrando tudo que ele precisa. Por quê? Porque a terra ela está em equilíbrio, né? Ela tem todos os nutrientes ali que o gado precisa.
Então, a diferença está aí. Você consegue plantar num lugar menor, você consegue fazer várias culturas e, consequentemente, você aumentar a produtividade. Isso você reduz área, né, que você vai abrir, você consegue fazer uma fixação biológica de nitrogênio, você consegue aumentar a tua produtividade, fazer ali o próprio esterco do gado, né? Ele vai ajudando ali a terra e com isso a gente conseguiu aumentar a nossa CTC do solo, a gente dobrou em 3 anos a CTC do solo. Então, a gente está no caminho certo, né? Fazendo todo É o uma trabalho. gestão de propriedade complexa, né? Que leva em conta vários fatores, né? Mas que é possível, né? É possível, super possível. Pode ser numa pequena, média ou grande propriedade. E agora, enquanto eu paro um pouquinho aqui para a gente conhecer mais sobre a batata doce, você fica com mais um Momento Iara para a sua lavoura. Mudanças climáticas são um grande desafio para o desenvolvimento das plantas durante todo o seu ciclo de vida. Para auxiliar nesse desafio, a linha de tratamento de sementes, recobrimento de grânulos e fertilizantes foliares Iara Vita pode auxiliar na diminuição desses efeitos. As soluções apresentam macro e micronutrientes, podendo ter compostos orgânicos bioativos que ajudam a proporcionar respostas positivas no metabolismo das plantas. Podendo ser aplicado de diferentes formas, de acordo com cada necessidade, o nosso portfólio conta com mais de 20 produtos. Eles podem ser mononutrientes, multinutrientes, adjuvantes e produtos com adição de frações orgânicas que podem auxiliar na diminuição dos efeitos adversos do clima, cada vez mais extremo. Além disso, os produtos são produzidos com pacote tecnológico, mantendo uma qualidade elevada e premium independentemente do tipo de formulação. Sejam eles soluções, suspensões e outros. Com Iara Vita, você tem alta performance de nutrição e resultados que transformam sua lavoura. Fertilizantes Premium Iara, ao seu lado para produzir mais e melhor. E falando um pouquinho das soluções da Iara, né? Como que elas têm contribuído aí para a produtividade da L Rocha, né? Quais os produtos mais importantes atualmente para você na sua lavoura? A batata doce ela depende muito de nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, ela utiliza muito boro, o cálcio, o fósforo pós, né, sem ser na adubação ali no suco de plantio. E de que forma que a Iara vem me ajudar? Com os adubos foliares. A gente gosta muito de trabalhar, meu pai sempre foi adepto à adubação foliar, até contradizendo alguns pesquisadores, né, o pessoal que falava, mas para que você está usando? Só coloca na linha de plantio. A gente fala, não, mas a lavoura, a plantação, ela precisa, você não come todo dia? A lavoura também precisa, todo dia ela tem que comer um pouquinho, né? Não só o nutriente que é jogado ali no suco de plantio. E a Iara veio para ajudar dessa forma, com a adubação foliar que a gente vem utilizando e vem tendo bons resultados na lavoura. Inclusive, você comentou para mim, antes da nossa entrevista, que você tem tido ótimos resultados com vários produtos da Iara. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são esses produtos e quais têm sido esses resultados. Bom, a gente utiliza muito o N-Mol, o Bortrac, além de vários outros, né? Mas o N-Mol, o Bortrac e o Crista-K são essenciais para a lavoura de batata doce. A batata doce ela gosta muito de nitrogênio. O boro é essencial, mesmo a gente sabendo que tem que aplicar, né, doses homeopáticas ao longo do ciclo. E o potássio, que é o Crista-K, que faz toda a diferença para dar a coloração viva nessa batata que vocês visualizam aí, para dar o enchimento dela, dar peso. Então, são produtos essenciais na lavoura. E o N-Mol, eu gostei dele por quê? Porque ele vem o nitrogênio e ele vem molibdênio junto. Então, ele ajuda a carrear o nitrogênio, né, para as plantas. Então, essa é a diferença de você, às vezes, usar uma ureia que não é protegida, né? O N-Mol é muito mais fácil de você estar trabalhando, porque ele é líquido, ele tem todas as qualidades que uma ureia deveria ter.
E agora vamos falar de um projeto especial aí, que é a Batatec, né? Você foi uma das idealizadoras dessa feira, que cresceu muito e hoje atrai milhares de pessoas. Conta, inclusive, com o apoio de Senai, Embrapa, Unesp, Sebrae. Como foi esse processo de crescimento da Batatec? Qual o impacto da feira no setor de batatas como um todo? Como essas parcerias contribuíram para o sucesso desse evento? Bom, a Batatec, ela teve muitos atores envolvidos, né? Muitas pessoas participaram desse projeto de idealização. E ela foi um divisor de águas para apresentar o que a batata doce está sendo hoje. Talvez, se a gente não tivesse a Batatec, eu não estaria aqui, né, falando sobre a batata doce. Nós criamos essa feira no ano de 2018, com o intuito ali de mostrar que a batata doce é uma cultura que tem importância, né, que está presente na alimentação das pessoas. E era uma cultura que era negligenciada e esquecida. E aí, o meu pai, com mais 6 produtores ali, falou: mas a gente tem que fazer alguma coisa para isso, tem que mudar esse cenário, a gente precisa fazer uma festa. A princípio, eles queriam uma festa para comemorar a cultura da batata doce. E aí, como eu já estava começando a trabalhar ali com meu pai, falei: a gente precisa fazer algo mais. E aí foi quando engajou o poder público, essas entidades que você citou, né, que muito nos ajudou e que nos ajuda até hoje, e transformou a Batatec numa feira, é a maior feira do Brasil, e vou falar para você que é a segunda maior do mundo. A gente traz pessoas de diversos espaços do nosso continente. Todos os estados do Brasil estão presentes nessa feira. É uma feira que começou com 24 expositores, hoje nós temos mais de 100 expositores. No início, ela arrecadou 2 milhões no primeiro ano, né? Teve 2 milhões ali de negócios gerados, hoje passa de 50 milhões de negócios gerados. E ela ajuda toda uma cadeia produtiva, não só ali nos dias do evento, quando tem turismo, né? Que, venda de roupas, venda de maquinários e tudo mais, mas ela mostra toda uma região ali que está engajada com a batata doce há mais de 50 anos. E é uma coisa que eu não falei para você, mas nós estamos ali em fase final do título de indicação geográfica. É a primeira indicação geográfica da batata doce no Nossa, Brasil. que legal, muito bacana. São conquistas bem importantes, né? Conquistas importantes e que veio com o trabalho de centenas de pessoas ali que estão envolvidas em toda essa cadeia produtiva, né? E todas essas pessoas, essas centenas de pessoas, resultam nisso aqui que você trouxe para mim, que eu não posso deixar de falar, dessas batatas lindas que estão aqui na minha frente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre as variedades que a gente tem aqui, né? As variedades que você cultiva hoje, né? E sobre os diferenciais de cada uma delas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais. Antes de eu contar um pouquinho sobre a batata, a gente tem que falar quem é a batata doce no Brasil. A batata doce, nós somos o estado de São Paulo, é o maior produtor do Brasil de batata doce. A nossa região, ela corresponde a 20% da produção nacional. Nós somos a maior região produtora. O Brasil, ele está em 14º produtor de batata doce. A China é a primeira produtora. É o país que mais se consome esse tubérculo. E por que ele consome? Ele não é bobo, né? Ele vai consumir um produto de qualidade, que tem valor nutricional agregado. Então, nós temos aqui 5 ou 6 variedades de batata doce e cada uma ela traz um valor nutricional diferente. Então, tem a batata doce roxa, que é rica em flavonoide, em antioxidantes. A batata de polpa laranja é rica em beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. A batata branca é rica em proteínas. A batata comum, rica em potássio e magnésio, né, que é de casca branca e casca roxa e polpa branca. Então, todas elas conferem ali uma abundância de nutrientes, de vitaminas e sais minerais que pode até ser eles utilizam até as folhas da batata doce, né, para consumo humano. Hoje a gente fala que ela é uma PANC, planta alimentícia não convencional. Tem diversas utilidades que a gente pode fazer. A gente está até em pesquisas para a utilização de biocombustível da batata doce, de ração animal, de farinha, de
Ou seja, Várias. é um cultivo poderoso, né? Poderosíssimo. E além de poderoso, é gostoso, né? Eu sou suspeita em falar, né? Não, porque você falou que tem Mas- várias. A gente tem várias, né? Você falou que tem 5 a 6 variedades Aham. aqui. E acho que é importante dizer também que são sabores diferentes, aplicações diferentes. Bom, se você me perguntar qual batata que eu gosto, eu sou suspeita em dizer, Ah, né? você vai escolher todas, né? Mas olha aqui, ó. Essa é a batata purple, é a batata de polpa roxa, rica em flavonoides e antocianinas. Há estudos que ela previne as células precursoras do câncer de cólon retal. Então, eu sou amante dessa batata doce aqui, a cor tá? da polpa é linda. Demais, né? demais. Legal. É um roxo bem, bem vivo. Você sabe dizer assim qual que é mais doce, qual que é menos doce? As de polpa laranja são mais doce. Eu falo que é muito de papila gustativa. É de gosto, E de né? gosto. Eu gosto muito dessa daqui de polpa roxa, por conta até da questão nutricional e de saudabilidade, mas ela é menos doce. Essa que você pegou é a... Essa daqui é a de polpa laranja, ó. Ai, olha que legal, Ela é gente. rica em Parece uma beta-caroteno. Ela tem um sabor de cenoura. Minhas filhas adoram. Faço bolo de cenoura, pãozinho, hamburguinho. Essa Fica daqui eu já muito comi bom. um nhoque. Dessa Fica daqui maravilhoso. muito bom, viu? A roxa também fica muito, muito gostoso. E essa aqui é a tradicional, né? Ah, essa é que a gente consome mais no dia a É dia. a casca roxa e polpa branquinha. Você pode fazer purê, até Chips. macarrão, Chips chips. disso aqui é E uma vou ensinar um delícia. negócio pra vocês, tá? Um segredinho. Os chips a gente corta um ralador, pegar um ralador, a gente corta a batata assim, né? Experimentem cortar a batata doce assim, ó. Pegar um raladorzinho e fazer, ralando dessa forma. faz Ela diferença. fica um chips lindo, além de bonito, fica muito mais gostoso. Esses dias eu tava comendo da batata laranja, até tinha feito um vídeo, o pessoal falou assim, mas é pururuca? Que parecia Tá vendo? pururuca. Nada como falar com quem conhece, gente. Ó, aprendemos a cortar melhor essa batata Corta. aqui. Essa daqui é a branca. Essa é a branca. Ela é dizendo. casca branca e polpa branca, né? A polpinha dela é mais branquinha. Também Essa é aquela que você disse que tem um alto nível de proteína. Né? E ela para fazer coxinha, próprio nhoque também, que não vai farinha, não vai nada. É só ela e ovo, e a farinha é só para dar ponto. Fica muito gostosa. E me diz uma coisa, você como grande amante, estudiosa das batatas, você derivou a batata para várias aplicações, né? Conta um pouco pra gente que você já tem outros produtos de batata que eu quero saber. Você trouxe aí, né? Trouxe. Eu quero que você Bom, revele. eu Um deles já tá inclusive Já tá aqui, aqui. ó. É uma Mostra pra farofa, gente. é uma farofa de batata doce feita com cenoura e cabotiá. Muito gostosa, só que você come pura, come com arroz, você fala, não precisa de mistura. Mas com churrasquinho vai bem, Ó, né? gente, ao invés da farofa Aham. tradicional, temos uma opção diferenciada, ó. Batata doce, deliciosa. Isso aí. E a outra produção nossa são as cervejas com batata doce, que a gente faz com 3 variedades, a de polpa laranja, a polpa roxa e a polpa branca. É uma cerveja sem glúten, clara, leve, teve uma boa aceitação no mercado também. E aí foi uma invenção nossa. Me tira uma dúvida. Cada garrafa tem as 3 variedades. Elas são misturadas? Não. Aqui é a laranja, aqui é a de polpa laranja, a de polpa roxa dá pra e a ver de pela polpa cor branca. aqui do logo, né? Isto. Então essa aqui é a roxa, a branca e a laranja. Olha que laranja. interessante. E aí são gostos diferentes. Diferentes por conta da característica da própria batata doce. Essa ideia é incrível. Né? Pena que a cerveja não tá gelada, né? Ainda não, mas vocês vão Mas a colocar gente vai pra gelar daqui a gelar, pouco. aí depois, Aí já tem uma se tiver uma farofinha, picanha, né? coloca junto pra Tá comer tudo, com a farofa. Tá tudo certo, né? Fechou. Tá tudo certo. É isso aí. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi um papo riquíssimo. Acho que é muito importante a gente falar, né, da importância da batata doce, desse cultivo e da versatilidade dela, né? Afinal de contas, é uma coisa que o brasileiro consome muito, né? Então agora ó, temos mais e mais tipos para consumir de maneiras cada vez mais inovadoras. Né? É isso aí. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite e eu falo, as pessoas perguntam, mas por que eu não encontro batata doce no mercado? Eu falei, porque vocês não pedem pro gerente de hortifruti. Começa a pedir batata doce colorida que a gente vai plantar. Se vocês não pedem, a gente não planta. Né? É verdade. Inclusive, essa daqui que você trouxe, a laranjinha, eu só acho na feira. É difícil de encontrar. É bem difícil. Mas tem que pedir. Pedindo, a gente planta. É isso aí.
Quanto mais pedir, mais a área plantada aumenta, né? Oferta e demanda. Vamos expandir, né? A ideia é o que essa. manda o mercado. É isso aí. E agora, Lucy, aproveitando a oportunidade, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, né, para o Dia do Trabalhador Rural, para todas essas pessoas que colocam alimento na nossa mesa e principalmente para essas mulheres que estão liderando o campo com tanta inovação quanto você. Bom, a minha mensagem é gratidão a todos vocês, trabalhadores rurais, que, assim como eu, acorda todos os dias para colocar comida na mesa desse mundão todo, né? E continuem perseverando, não desistam, né? Persistam, continuem resilientes. A gente sabe que o trabalho não é fácil, mas o nosso grande desafio, o nosso legado tá aí, produzir comida para o mundo. É isso. Feliz Dia dos Trabalhadores Rurais. Muito obrigado, viu? E, ó, gente, peçam batata doce no mercado, tá? Ó, tem variedade de sobra aí. Obrigado, gente.